Fala galerona da internet, professor Davidson de volta para a gente continuar a grande história do estado do Maranhão, né? Para a galera que está fazendo o EMA Sul e também concurso público que cai a história do Maranhão, beleza? Se você não viu o primeiro vídeo de Maranhão Colonial, pode clicar aqui neste card também, você pode ver na descrição, tá? E você que já viu, está vendo agora História Imperial, vai ver também, né? História do Maranhão Republicano, também vai estar na descrição deste vídeo, beleza? Antes de mais nada, peço a você que, se gostar do vídeo, inscreva-se no canal para você continuar recebendo vídeos de qualidade. Os melhores vídeos de história não tem para ninguém, beleza? O canal é pequeno, mas os melhores vídeos estão aqui e vai ser o futuro, né? O melhor canal de histórias do Brasil, beleza? Então vamos lá, sem perder tempo. História do Maranhão, segundo vídeo, hoje no tempo do Império, certo? Vamos ver primeiro reinado, segundo reinado, tá certo? Tudo que rolou sobre política, economia, movimentos sociais aqui no Maranhão, tá certo? Então bora lá. Primeira coisa é a Batalha do Genipapo, tá? Porque falando em independência, nós temos, né, como grande movimento, a Batalha do Genipapo, que vai acontecer em 1823, tá certo? Olha só, um ano depois da independência, tá? O que vai acontecer aqui? O Piauí havia proclamado a independência em 19 de outubro de 22. Sabe você, bem sabe, né, que a independência foi em 7 de setembro de 22. Em 19 de outubro, o Piauí aderiu à independência. O problema agora, o conflito vai ser para retirar o Piauí deste movimento, né? Ou seja, fazer a digressão, voltar ao que era antes, ou seja, independente do Brasil, né? Independente do poder de Dom Pedro I, mais ligado à Europa, ok? Luta de piauienses, maranhenses e cearenses contra quem? As tropas do Major João José da Cunha Fidier, que era o comandante das tropas portuguesas, certo? Então olha só, os portugueses eram encarregados de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa. Então, quando o Piauí aderiu à independência em 19 de outubro de 22, né, mais ou menos um mês depois, os portugueses não gostaram. Os portugueses que tinham muitas vantagens comerciais com a área norte do Brasil, certo? E, né, essa galera do Maranhão, do Pará, né, uma parte do Nordeste, tinha muita relação direta com a Europa, tá certo? Aí, com o processo de independência, os europeus, os portugueses, principalmente, eles não queriam a independência. Eles queriam que essas regiões se mantivessem fiéis à Europa, a Portugal, certo? Então, era Portugal, a mando do Major Fidier, contra quem? Maranhenses, cearenses e piauienses, porque os portugueses queriam manter o norte, né, fiel à coroa portuguesa. Os populares brasileiros, a favor da independência, ou seja, queriam que as regiões, o Brasil inteiro, né, se aliassem a Dom Pedro I, que tinha proclamado a independência de 7 de setembro de 22. Lutaram com instrumentos simples, não com armas de guerra, não tinham experiência também de luta, mas brigaram com o que tinha na mão: foice, machado, picareta, lança, faca, facão, o que tivesse na mão, né? Pedaço de pau, o que fosse. Então a Batalha do Genipapo ocorreu no Piauí, às margens do riacho do mesmo nome, no dia 13 de março de 1823. Tá? O que aconteceu? Venceram as tropas do Major Fidier e mantiveram o país, mantiveram Piauí junto ao Brasil, unificado, independente da coroa portuguesa, tá certo? Ah, professor, mas não é o movimento do Maranhão. O Maranhão estava participando e cai na UEMA Sul, cai na UEMA e cai no concurso público. Então, você tem que estudar e você tem que saber, beleza? Certíssimo. Então, olha aqui, um grande monumento, né?
em homenagem à Batalha de Genipapo, na cidade de Campo Maior. Quando você passar por lá, dá uma paradazinha, tira uma foto, uma selfie, sei lá, e publica nas suas redes sociais e conta a história, certo? Outro ponto importante que você também tem que saber sobre a história do Grande Maranhão é sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil, né? Maranhão, Pará e Bahia foram 3 províncias que demoraram um pouco a aderir à independência, certo? Porque elas tinham muita ligação com Portugal, um dos fatores que houve o conflito lá com o Piauí, certo? Então, 28 de julho de 1823, né? Só 3 estados no Brasil hoje têm feriado de adesão à independência: Pará, Maranhão e Bahia. Eles demoraram um ano para aderir à independência. Eles não quiseram aderir, não queriam aderir, eles foram aderidos na marra, tá certo? À época, o Maranhão era uma das mais ricas províncias no Brasil. Olha isso. No ano da independência, 22, São Luís era a 4ª cidade mais populosa do Brasil, ficando atrás do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E isso por conta de quê? Do algodão e do arroz. A gente vai falar um pouquinho desses produtos aí, né? Aqui no estado do Maranhão. O intenso tráfego marítimo com a metrópole portuguesa, tá? Justificado pela maior proximidade com a Europa, tornava mais fácil o acesso às trocas comerciais com Lisboa do que com o sul do país, né? A região do Brasil, no Nordeste, mais próxima com a Europa é o Maranhão, lá no Porto de Itaqui, hoje, né? Porto de Itaqui, tá certo? Então, tinha um interesse, as elites portuguesas e brasileiras que tinham muita relação comercial com Portugal queriam manter o Maranhão fora do processo de independência feito por Dom Pedro I e para as elites principais, né, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ok? Certo até aqui? Maranhão era top, hein? Naquela época. Tinha muito comércio, muita riqueza, né? Algodão e arroz assim, abafando. Beleza? Bora lá. São Luís é capital provincial e tradicional reduto português. Foi lá o grande movimento contra a adesão do Maranhão à independência. Foi finalmente bloqueado por mar e ameaçada de bombardeio pela esquadra de Thomas Cochrane, né? Que era um mercenário inglês que cobrava para acabar com movimentos por aí, né? Ele acabou com a Bahia, foi no Pará também, esse cara aqui, o bicho era duro, sendo obrigado a aderir à independência em 28 de julho de 1823. Então não teve jeito, o movimento falhou, né? Porque Dom Pedro I contratou o Lord, né? Thomas Cochrane, né? Que foi lá e sapecou a galera que estava, né, querendo manter fidelidade à coroa portuguesa. Observação: sua esquadra foi recebida na costa ludovicense, em São Luís, né, no caso, sob o pretexto de que seria um reforço português. Ó, então, os portugueses que estavam lá em São Luís, quando as tropas do Lord Cochrane chegou, a galera pensou que era o quê? Um reforço português para ajudá-los no movimento. E na verdade era um inimigo que veio detoná-los. E detonou. Sapecou. Tá certo? Então a Vila de Caxias, no século XIX, onde foi celebrada a adesão do Maranhão à independência do Brasil, né? Uma cidadezinha ainda bem simples, mas com prédios, né, daquelas características coloniais. Período regencial, 1831-1840. O que aconteceu aqui no Maranhão, né? No período regencial brasileiro, que tivemos lá as regências, né, do Padre Feijó, tivemos os movimentos em algumas províncias brasileiras, né, como a Cabanagem no Pará, a Sabinada na Bahia, a Revolta dos Malês, tá? A Balaiada e a Revolução no Rio Grande do Sul. Tá? Então, o período regencial no Brasil, que vai de 31 até 40, 31 que é a abdicação de Dom Pedro I, vai até 40 que é o golpe da maioridade de Dom Pedro II, quando começa, né? Período em grande instabilidade política, um negócio pegou fogo no Brasil nesse tempo aqui. Ato adicional olha só onde é que a gente está, hein? Erro de digitação da produção, presta atenção, 2.834, não, de 1834, 10 anos depois da primeira Constituição Imperial Brasileira de 1824,
feito pelos liberais. Este ato fez algumas modificações, né? Como criou a Guarda Nacional, como deu autonomia para as províncias, característica de liberais. E também um dos pontos mais marcantes do período regencial são as revoltas provinciais. A cabanagem no Pará, Sabinara na Bahia, Baleada no Maranhão, Farroupilha no Rio Grande do Sul, Revolta dos Malês também na Bahia. E houve também, no período regencial, a lei de interpretação do ato adicional, que foi feito pelos conservadores. Aqui, de 31 a 37, os liberais comandavam. De 37 a 40, os conservadores mandavam. Aqui é chamado de o avanço liberal e aqui o regresso conservador, de 37 a 40. E há o golpe da maioridade, que foi feito pelos liberais para não deixar os conservadores continuarem no poder. Aqui é quando eles colocam Dom Pedro, de 14 anos, 15 anos incompletos, como imperador do Brasil, o que era proibido por lei, né? Mas deram um golpe na Constituição de 1824, certo? Mas o que a gente tem que trabalhar aqui em relação ao Maranhão? A revolta regencial, a nossa revolta regencial, né? Que é a cabanagem. No Brasil nós tivemos aqui nesse mapinha 3D, que beleza, hein? Aqui no Grão-Pará também, um pouco do Amazonas houve a cabanagem, no Maranhão balaiada, que é o que a gente vai trabalhar. Na Bahia teve a Sabinada, também a revolta dos Malês, e no Rio Grande do Sul a grande revolução Farroupilha, que durou 10 anos, a mais longa de todas essas revoltas aí. Mas a gente vai falar de balaiada, que vai de 38 até 1841, beleza? Fabricantes de balaio do século XIX. Olha o nome, balaiada, porque grande parte das pessoas que participavam eram produtores, né, artesãos que faziam balaio aqui no Maranhão, certo? Beleza. Quais são as causas? Crise da economia agodoeira, tá? Por que houve a crise na economia agodoeira? Porque houve queda nas exportações. E por que houve queda nas exportações, professor? Por quê? Eis a questão, né? Porque houve a concorrência muito forte dos Estados Unidos, que produzia muito, né? No sul dos Estados Unidos, né? Aumentou, parou as guerras, aí a produção voltou ao normal e acabou, né, falindo a produção aqui no Maranhão, certo? Quem participou? As camadas populares. Quem? Artesãos, vaqueiros e escravos. Contra quem? Contra os portugueses, tá? Fechou? Líderes: Manuel dos Anjos, Raimundo Gomes e o Negro Cosme, tá bom? Vamos ver o que mais. Processo: tomaram o poder da cidade de Caxias, até que chegaram longe, né? Reprimidos por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro barão, né? O futuro duque de Caxias, tá? O cara recebeu essa patente por ter derrotado, né, a balaiada. Lutou também lá na Farroupilha. O cara era doido mesmo. Então daqui, ó, líderes da balaiada: Raimundo Gomes, que era o vaqueiro, né? Negro Cosme, que era o líder dos escravos, tá? E o Manuel do Balaio, que era artesão, um produtor de balaios, tá? Então Raimundo Gomes, o que ele realizou? Responsável por mobilizar um grupo de artesãos, vaqueiros e escravos, logo depois de ter seguido ordens de um opositor político de um determinado fazendeiro e libertado um grupo de vaqueiros aprisionados em Vila da Manga. Tá bom? Então cada um teve uma participação. Raimundo Gomes teve esta. O Manuel dos Anjos Ferreira, Manuel do Balaio, né? Vulgarmente conhecido como Balaio, iniciou suas lutas contra as autoridades provinciais depois de acusar um dos oficiais, o senhor Antônio Raimundo Guimarães, de ter abusado sexualmente de suas filhas. A galera, além de passar nas fazendas, nas terras, cobrando os impostos, ainda abusava das pessoas, estuprava, tudo, né? O Negro Cosme, né? O Cosme Bento da Chagas, o Negro Cosme, reuniu 3.000 escravos fugidos que estavam lá nos quilombos, né? E obteve o apoio de todos eles, o que trouxe a revolta, né? Traços raciais, que poderiam ser facilmente relacionados à questão da desigualdade existente no local. Então havia a questão da escravidão relacionada à balaiada. Os escravos participaram
escravos, ex-escravos, fugidos, né? Os quilombolas participaram do movimento do balaio, junto, né? Aqui o Cosme com os 3.000 escravos, né? O Manuel do Balaio aqui também, né? Denunciando as autoridades, e o Raimundo Gomes também mobilizou muitas pessoas, né? Vaqueiros, escravos e artesãos para lutar, e lutaram bravamente. Ganharam por um tempo, depois sucumbiram ao Duque de Caxias, certo? A economia do Maranhão Imperial. Como é que era a economia do Maranhão Imperial? Vamos ver? Crises e diversificação econômica. Esses dois movimentos aí nós tivemos, tá? Nessa economia do Maranhão, do Império. Como é que ela foi? Ela teve crise e também ela teve diversificação econômica. Vamos lá ver? O algodão, tá? O algodão, um dos grandes, um dos mais fortes produtos da agricultura maranhense. A segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750 e início do século seguinte, do século XIX, tá? 1800 e tanto, do ponto de vista econômico, consistiram na idade do ouro da região do Maranhão. Pega isso, não esquece, don't forget, ok? O Maranhão Imperial conheceu algumas reverberações dessa opulência, porém as sucessivas crises da economia algodoeira levaram consigo a estabilidade econômica alcançada durante décadas. Então, né, aquela estabilidade foi quebrada por conta das crises do algodão, que era o principal produto. Então, quando o principal produto ele sofre crise, ele quebra, a economia da região ela é abalada, certo? No Brasil, por um grande tempo, ele foi sustentado pelo café, né? E sempre quando o café ele ficava instável, seu preço caía, a economia do Brasil também sucumbia. Assim era o Maranhão, que era sustentado basicamente no Maranhão Imperial, né? Basicamente pelo algodão, um pouco arroz depois. E quando o algodão entrava em crise, dependendo do mercado internacional, como por exemplo no tempo da balaiada que a gente viu, né, 1838, a concorrência americana quebrou a produção algodoeira aqui do Maranhão, certo? O primeiro revés se deu entre os anos de 1818 e 1819, antes da balaiada, né? Quando o preço internacional do algodão despencou. Despencou por quê? Por conta do aumento da produção internacional. Não era só o Maranhão que produzia algodão, o mundo produzia algodão, né? Até porque nesse período aqui a Inglaterra estava em plena revolução industrial, que foi sustentada pelo tecido, e precisavam de muito algodão, né? Então a Inglaterra era o grande comprador de algodão, tanto que no momento da Guerra Civil Americana, né, a Inglaterra deixa de comprar algodão dos Estados Unidos, porque estava em guerra, os Estados Unidos estavam em guerra entre si, guerra civil, e passa a comprar do Maranhão. Então tem momento alto e tem momento baixo, beleza? O novo desafio foi superar a instabilidade gerada pelo contexto da independência, o que desorganizou a produção entre 22 e 23. Então ainda tem isso, né? As revoltas regenciais, a independência, a galera que não queria aderir à independência, tudo isso deu uma desorganizada. No Maranhão, né? Nós estudamos agora há pouco a questão da adesão do Maranhão à independência. Tudo isso desorganiza a economia, tá? Os anos de 24 e 25 não foram mais promissores. Haja vista a diminuição da produção local, gerada agora pela seca e por uma nova queda de preços no mercado europeu. Ou seja, outro fator agora. Já não tem nada a ver com o mercado europeu. Uma hora é seca, outra hora é mercado europeu, tá? Uma hora é a política. Ou seja, o algodão ele oscilou muito aqui no Maranhão. Assim, deu-se a gradual desagregação da grande lavoura algodoeira até o final da década de 1830, né? Ou seja, depois da balaiada, quando houve a balaiada, né? Quando já se encontrava consideravelmente comprometida, certo? Então, o algodão ele tem momentos bons aqui no Maranhão, mas, né, outros momentos que não valia nem a pena mais produzir, tá bom? Ó, a grande lavoura algodoeira. Não estou falando que o algodão ele vai
parar a produção. Eu estou falando daquela monocultura, né? Daquilo que sustentava a província, né? Aquilo ali baixou, né? Ficou com produções assim, né, pequenas, beleza? Aí também temos o açúcar, que é outro produto que foi plantado, a cana-de-açúcar, né? Um produto que foi plantado em grande escala aqui no Maranhão. Ao longo do século XIX, ou seja, 1800 e pouco, ainda segundo reinado, né? Houve uma relativa recuperação do sistema agroexportador, inserindo seu açúcar no mercado. Então, o algodão, no final do século XVIII, quebrou, né? Aí que a partir ao longo do século XIX, surge quem? O açúcar, que vai dar uma recuperada na economia maranhense. A economia dos engenhos, o grande engenho de açúcar que a gente fala sempre, né? Quando estuda a história do Brasil, né? E do Brasil a gente fala de Pernambuco, né? Dos senhores de engenho, tá? E daquelas grandes fazendas e tal, aquela coisa toda, tá? E no Maranhão também nós tivemos engenhos, né? Nem se compara a Pernambuco, nem se compara, tá bom? Lá nós tivemos mais de 60 engenhos, grande fazenda de engenhos aqui no Maranhão. Bem menos, hein? Bem menos, tá bom? Um pouquinho menos de 10. Sobretudo na segunda metade do 800, século XIX, modificou o cenário produtivo e comercial em diferentes regiões da província, com destaque para o Vale dos Rios Itapecuru e Pindaré, onde se produziu, né, bastante açúcar. Você pode ir lá que ainda tem engenhos desativados naquela região. Se quiser tirar uma fotinha, uma selfie, fazer uma pesquisa, né? A produção do açúcar atraiu boa parte da mão de obra escrava, antes destinada ao cultivo do algodão, né? Então aquela galera que estava no algodão, o algodão faliu, né? Não parou totalmente, mas faliu, né? Agora ela foi destinada, né? Para quê? Para a produção de açúcar, beleza? Então olha só, não esqueça, hein? Mão de obra escrava africana. Nós ainda, né, até a metade do século XIX ainda tivemos tráfico intercontinental, tráfico de negros da África para o Brasil, até 1850, né, tendo sua paralisação com a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Beleza. Arroz, outro produto que o maranhense adora, né? Pensa na galera que gosta de arroz. É só você ir no supermercado do Maranhão, você vai ver que a prateleira de arroz, ela é imensa. E a de feijão é do tamanho dessa televisão aqui, ó, pequenininha. E ainda está lá lotada porque quase ninguém compra. O pessoal gosta de arroz, tá? O arroz foi outro produto agrícola com relativo destaque no século XIX, destinado para o consumo no sul da Europa. Então a galera exportava, né? Produto de exportação. No entanto, ocupou sempre uma posição intermediária, não chegando a ameaçar o protagonismo do algodão ou do açúcar no mercado internacional. Então, né, estavam ali. Ele não chegou a um patamar do açúcar e muito menos ao patamar do algodão, certo? Claro que em tempos diferentes. Os três coexistiram. Quando o algodão era o top, tinha açúcar, bem pouquinho, e arroz, pouco também, né? Aí o algodão baixou, o açúcar subiu, né? Aí depois surgiu o arroz, que ficou ali, só que mais abaixo, beleza? Como cultura para exportação, a rizicultura, que é a plantação de arroz, né, definhou ao longo da segunda metade do século XIX, em decorrência de quê, gente? Principalmente da competição com o arroz da Índia. Pensa o tamanho da Índia, a quantidade de pessoas que tem na Índia, né? Plantando arroz. Pensa a quantidade de arroz que a galera produzia, né? Para dar para vender para o mundo todo. Então, o Maranhão, a produção de arroz definhou também. Não parou, não é isso, tá? Mas a grande parte dos produtores quebrou porque não aguentou concorrer com o arroz indiano, beleza? E o sistema fabril? Agora fábrica mesmo, né? Segunda metade dos 800, segunda metade dos 19, a partir de 1850, tá bom? Se deu a crise definitiva da economia açucareira, sobretudo devido à concorrência do produto das Antilhas, tá? Então o açúcar, ó, quebra por causa das Antilhas, tá bom? A alternativa
por causa do açúcar que foi produzido em melhor qualidade e mais barato nas Antilhas. Tá? A alternativa para os que necessitavam direcionar seu capital foi investir num parque fabril. Então a galera que produzia açúcar viu que o negócio ia parar mesmo, pegou o seu dinheiro investido, vendeu a fazendinha e investiu na fábrica, né? Um pouco de loucuras, né? Uma coisa nova e tal, mas né, tiveram coragem. Que por essa época já se desenhava em cidades como São Luís e Caxias, né? Algumas fábricas por lá. Do ponto de vista econômico, o Maranhão oitocentista é tradicionalmente tido pela historiografia como um contexto marcado pelo desmantelamento do sistema agrário exportador ou agroexportador. Tá? Então, como nós estamos falando aqui, nos 800. O que é 800? Século XIX. A partir de 1850, principalmente, segunda metade. A questão da agricultura, da agroexportação, baixou e a questão fabril subiu. Né? Ou seja, houve uma inversão, houve uma mudança na estrutura econômica do Maranhão. O Maranhão, que era antes sustentado pelo campo, passou, né, na metade do século XIX, a ser sustentado em grande parte pela cidade, pelo sistema fabril, pelas fábricas que estavam nos centros urbanos. Ok, galera? Beleza, ó. Produção industrial no Maranhão cresce nos ramos industriais de quê? Sabão, velas, né? Arroz, algodão, tipografia, açúcar, pães, né? Como eu falei, a agricultura ela não parou, tá bom? Ela diminuiu bastante, né? E as fábricas ganharam um destaque, né, bastante considerável na economia maranhense. A referência à derrocada econômica do Maranhão foi recorrente no discurso das elites ao longo do Império, né? Nós estamos aqui no Império Brasileiro, né? Nós estamos trabalhando, é o Império que vai de 22 a 1889. Né? Falamos já de conflitos, falamos de política, né? E agora, nos últimos momentos, falando de economia. Falamos de algodão, arroz, açúcar, sistema fabril. E essa derrocada do Maranhão, aí no final do século XIX, com a fábrica ainda galgando espaço, né? Crescendo. E a área agrícola, que isso sempre sustentou o Maranhão, quebrada, né? Isso ficou assim incutido na personalidade, na mente das pessoas, né? Dos intelectuais, na galera do Maranhão, né? Das elites ao longo do Império. As crises da lavoura e da agricultura foram associadas ao próprio decaimento da província do Maranhão, né? A própria representação da região foi marcada nos 800, no século XIX, pelo decadentismo, forjando-se o que Alfredo Wagner Almeida conceituou como ideologia da decadência. Então, assim, estava assim um ambiente desfavorável, né? A galera não tinha mais um otimismo em relação à economia maranhense. É como se eu tivesse desistido. Não, larga de mão, isso aí que não vai dar certo não. Larga de mão, vamos para outro lugar, né? Então estava essa coisa pairando, né, na província do Maranhão e a galera não acreditava mais na economia, né? Outro ponto interessante que a gente tem que estudar e cai bastante na UEMA, o EMA cobra muito isso, o EMA Sul, tá bom? Concurso público menos, mas pode cobrar também. Sobre as epidemias e higienização, né, urbanização no Maranhão. Em São Luís, era o período das epidemias mais evidentes nos surtos de varíola de 1854, 56 e 1871, né? Principalmente no Grande Centro, São Luís. Tá? A prevenção ao contágio de doenças ocupou boa parte das políticas governamentais, tornando-se sinônimo de aperfeiçoamento urbano. Tá? A prevenção, o sanitarismo, né? A utilização de remédios, de vacina, aquilo que você lembra quando você, por exemplo, estuda a revolta da vacina, né, no Rio de Janeiro e tal. Pois é, lá tinha a questão do sanitarista Oswaldo Cruz, e no Maranhão também tivemos, até antes, né? A revolta da vacina foi em 1904, tá? E aqui nós estamos falando um pouquinho antes, século XIX ainda, meados do século XIX. Havia esse processo de saneamento, né, de higienização, tá? A prevenção ao contágio de doenças ocupou boa parte das políticas governamentais, né?
falamos isso, torna-se sinônimo de aperfeiçoamento urbano, né? Embelezamento da cidade contrastava com doença, com pobres também. Isso foi, né, tomando conta das políticas de algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, né, São Luís, Belém, né, que foi se urbanizando, se embelezando, parecendo com cidades europeias e ao mesmo tempo excluindo as outras pessoas, os mendigos, os leprosos, tá? Os doentes, né? A galera doente de varíola, que era assim contagiosa demais nessa época, né? Tuberculose, tá? Sarampo. A crença de algumas enfermidades se propagavam pelo ar doentio e se concentravam em determinados locais, intensificou a limpeza do espaço urbano e a intervenção em hospitais e cemitérios. Beleza? Mas as práticas higienistas foram bem além do trato com os doentes e com os mortos. Atenção aqui, tá? O crescimento populacional da cidade nas últimas décadas do Império levou, estou falando de São Luís, tá? O grande centro do Maranhão. Levou as autoridades a intervirem com maior destaque em portos, mercados, escolas, cadeias. Vacinando, dando remédio, limpando esse povo, tentando limpar a cidade, tá? O padrão de habitação também sofreu regramento, condenando-se os cortiços, os baixos sobrados ou qualquer outra moradia que facilitasse a aglomeração de pessoas e dificultasse a livre ventilação, tá? Então é muito mais conhecido esse tipo de procedimento no Rio de Janeiro. Tem muitos livros, tem literatura, né? Por exemplo, o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, fala sobre essa demolição de cortiço, né, no Rio de Janeiro, só que é um pouco depois, nós estamos falando antes aqui. Né, que aconteceu no Maranhão, aconteceu antes. A demolição de cortiços, de sobrados, de moradias comunitárias, que eram locais assim de muita proliferação das doenças, né, e de sujeira, a mendicância. Então as autoridades estavam derrubando cortiços e mandando essas pessoas para outros locais mais distantes dos centros da cidade. Porque o centro da cidade seria um local bonito, um local europeizado, para a elite curtir, e não esses desclassificados, tá certo? A população pobre foi mais diretamente atingida pela modernização do espaço urbano, já que parte dos seus hábitos de moradia, de trabalho e mesmo de lazer era tido como anti-higiênica. Então a cultura daquele povo mais pobre, que não tinham condições de ter um local apropriado de moradia, né? Que não tinha um banheiro apropriado, que não tinha um esgoto apropriado, que não tinha uma casa apropriada, os hábitos cotidianos deles eram tidos como anti-higiênicos e que transmitiam doenças, né? Proliferavam as doenças pela cidade. Ou seja, esses pobres estavam atrapalhando a higienização do Maranhão. Beleza? Então, se liga no lembrador, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo se você gostou, tá certo? Não pode ter preguiça. O vídeo é longo, professor, 30 minutos e tal. Não tem problema não. Quem quer passar, tem que assistir. Se você chegou aqui até aqui, parabéns. Você vai passar. Beleza? Se ligue nos próximos vídeos. Nós falamos do Maranhão Imperial. Vamos ter Maranhão Republicano também. Assista os 3. Maranhão Colonial primeiro, depois Maranhão Imperial e depois Maranhão Republicano. Valeu, galera. Um abraço do professor Davidson, o lembrador. Valeu.